Há muitas divergências dentro dos relatos dos evangelhos. Uma mesma pessoa inventar isso, e ainda inventar Paulo, e ainda inventar Pedro, com quem Paulo discorda, e falar que foi preciso uma reunião numa cidade tal, porque a discussão estava muito... a gente precisava chegar num termo comum. Como é que a coisa já nasce diversa? É o George Martin, cara. Um Game of Thrones ali. Diverso para depois, se é uma coisa criada, se a gente está nessa hipótese da invenção do cristianismo, como é que ele nasce tão diverso para depois se tornar mais... ganhar unanimidade, sei lá, no quarto século, com os concílios e com decisões já do período do cristianismo adotado como religião do império, né? Um exemplo de que poderia ser uma pessoa, uma criação hipotética, e os seguidores dessa criação hipotética, 400 anos depois, pareceriam que estavam seguindo uma pessoa real, entendeu? Então eu tô falando assim, se hoje em dia você tivesse pessoas, seguidores do Homem-Aranha, quem tá hoje sabe que o Homem-Aranha não existe. Ah, tá, mas daqui 400 anos, 1 milhão de anos, as pessoas vão saber, ninguém vai mais ter noção se existiu ou não o Homem-Aranha, se ele era inventado ou não, entendeu? Você precisa ter algo escrito por Jesus, que tipo de documentação satisfaria a pessoa para ela acreditar que Jesus existiu como um personagem histórico, né? Sem levar para a questão de se ele fez milagre de fato, que a gente pode separar depois. A questão é que na história antiga, a documentação é, de novo, esparsa. Mesmo para as pessoas de muito mais importância social que viveram no período, maior participação institucional, por exemplo. O prefeito da Judéia nos tempos de Jesus, Pôncio Pilatos. Certo. Pôncio Pilatos... Demorou para ter provas dele, né? Foi recente, né? A prova arqueológica, assim, e ainda não... A gente poderia duvidar da existência dele. Mas a gente tem um pedaço de um edifício que traz o nome de Pilatos ali na Judéia, atribuindo esse edifício, né, Pilatos dedicando esse edifício ao imperador da época. Só que isso não é um retrato de Pilatos, isso não é um gravador da voz de Pilatos, isso não é uma carta escrita por Pilatos. Esse documento pode ter sido forjado, tudo pode acontecer, né? Mas, então tem essa questão dos critérios que a gente vai utilizar. E de novo, né, como você disse, essa resposta arqueológica, essa evidência arqueológica de que Pilatos existiu, ela foi descoberta, se eu não me engano, já no século XX. Eu falo a data certinha lá no vídeo. Ou seja, minha avó era viva, minha avó nasceu em 1924. Ela era viva e não existia uma evidência concreta de Pilatos, né? Então é uma coisa realmente muito recente. E ele era o prefeito da Judéia no período do Império Romano, que acumulava grande documentação burocrática, etc. E mesmo assim a gente não tinha nada sobre o cara, praticamente, em termos mais diretos, se é que você considera isso direto, né? Não é tão direto como uma ossada e tal, mas é algo relativamente direto, concreto. Beleza, então Pilatos, a gente tem pouquíssimas evidências, o que a gente vai ter mais são evidências textuais, né? Tanto dentro dos evangelhos quanto fora. Então, Jesus era uma figura que, se a gente for confiar nos evangelhos, não era uma figura com grande participação política institucional. Estava à margem, né? Nem mesmo nas sinagogas era uma presença muito frequente, pelo que aparece nos evangelhos. Ele vai na sinagoga, faz uma leitura, mas você não vê Jesus o tempo inteiro nas sinagogas ou como membro de uma sinagoga. Então, assim, é uma figura que tipo de registros ele deixaria historicamente? Uma figura provavelmente não tinha muitos pertences, não tinha... as pessoas com as quais ele convivia talvez não soubessem sequer escrever, para deixar algum registro contemporâneo a ele. Aí as pessoas falam assim, mas o cara era o filho de Deus, como é que não vai deixar uma documentação farta? Como é que todo mundo não vai falar sobre o cara? Ele era o filho de Deus para pouquíssimas pessoas naquela época, só vai se tornar um filho de Deus para muita gente, sei lá, no 4º século depois de Cristo, principalmente, e aí a gente vai ter documentação. Não, e ainda tem a treta, né? Tem a treta dos arianistas lá, para saber se ele era filho de Deus, mas se ele era Deus encarnado ou não, e toda outra coisa. Sim. Isso aí já entra na questão do Jesus teológico. Né? A gente pode deixar compreensões pra daqui a sobre pouco, esse personagem histórico, que pode ter existido ou não. Mas então, assim, o que a gente tem de documentação mais importante sobre Jesus? São principalmente textos que falam sobre um tal Cristo, que começou um movimento, e as próprias cartas de Paulo mesmo, se a gente quiser pegar dentro do Novo Testamento, é que algumas pessoas excluem essa parte, porque querem documentação extra-bíblica, como se por estar fora da Bíblia fosse um critério já de historicidade maior, e não necessariamente, as pessoas fora da Bíblia também têm os seus vieses, né? Então você lê Mas enfim, se você quiser começar no Novo Testamento, você tem cartas de Paulo que são datadas consensualmente de mais ou menos dos anos 50. Então, assim, relativamente contemporâneo a Jesus. Uns 20 anos depois da morte dele. Isso, Paulo escrevia enquanto tinha pessoas que conheceram Jesus vivas, e Paulo diz que esteve com o irmão de Jesus, né, Tiago, e que esteve com o seu apóstolo mais próximo, Pedro. Inclusive fala de disputas contra Pedro e contra Tiago, por divergências doutrinárias. Se ele estivesse inventando isso, será que ele inventaria uma história em que ele discorda das figuras que estão mais próximas ainda do que ele, que não conheceu Jesus em vida? Então isso já é bastante sugestivo. E assim, os outros livros, os evangelhos também mais ou menos datados ali a partir do ano 70,
Então você tem essas evidências indiretas. E aí depois você tem documentação fora da Bíblia, né? Mas de novo, o fato de estar na Bíblia ou não, depois é que essas coisas se tornam a Bíblia também, né? Mas isso é outra história. Eram só textos, tem cartas. Isso também, né? Eram textos, cartas, a gente juntou num livro só, mas... Isso, depois a carta de Paulo a Filémon sobre um escravo chamado Onésimo é tão a Bíblia quanto o Pentateuco, mas beleza. Depois disso, a gente tem, principalmente no segundo século, então a gente já está aí, talvez 100 anos depois da vida de Jesus, a gente tem muita gente em Roma falando contra o movimento iniciado por Jesus. Então pode ser que o movimento surja criando o seu fundador, inventando o seu fundador? Pode ser, mas se a gente for duvidar das coisas nesse nível, o que sobra de personagens históricos antigos é muito pouco, né? Por exemplo, Sócrates é uma pessoa que a gente não duvida muito que existiu, mas tem 3 fontes contemporâneas a Sócrates. Não tem o osso de Sócrates, você não tem algo escrito por Sócrates. Tem Platão falando de Sócrates, tem Xenofonte falando de Sócrates, tem mais outro autor falando de Sócrates. No caso de Pitágoras, você não tem nenhuma documentação contemporânea. Muita gente acredita que Pitágoras existiu. Tem muita gente que fala sobre os pitagóricos, sobre os discípulos de Pitágoras, como que Pitágoras foi uma figura marcante. Mas são pessoas ali, 300, 400 anos depois da vida de Pitágoras. Podiam ser os seguidores do Homem-Aranha. E tipo, sabe, todo mundo segue a mesma, um ser que foi inventado, entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, poderia ser... Você sabe que não tinha Homem-Aranha nessa época, né? Nem na época de hoje. Eu sei, Vilela. Eu não entendi aí. Eu tô dando um exemplo de que poderia ser uma pessoa, uma criação hipotética, e os seguidores dessa criação hipotética, 400 anos depois, pareceriam que estavam seguindo uma pessoa real, entendeu? Então eu tô falando assim, se hoje em dia você tivesse pessoas, seguidores do Homem-Aranha, quem tá hoje sabe que o Homem-Aranha não existe. Ah, tá, mas daqui 400 anos, 1 milhão de anos, as pessoas vão saber, ninguém vai mais ter noção se existiu ou não o Homem-Aranha, e se ele era inventado ou não, entendeu? Entendi. É que dentro da probabilidade, no caso que ele tá falando do Pitágoras, que a gente não tem praticamente nenhuma documentação contemporânea, você poderia fazer um levantamento deles, mas eles podem ter inventado Pitágoras é o apelido de alguém, Pitágoras é, sei lá, é o nome de uma pedra, sei lá. Um personagem de uma história que se contava... Vai saber, entendeu? Pode ser, né? Mas aí de novo a gente volta. Se a gente quiser voltar nas cartas de Paulo, a questão de que Paulo já, nas suas cartas ali, 20 anos depois de Jesus, fala de Jesus como uma pessoa, como um humano, né? Como filho de Maria, não sei se ele chega a dizer de Maria, mas fala da descendência de Davi. Né? Então há uma referência à sua humanidade ali. Então, assim, são muitas características que parecem... seria muito mais plausível que Jesus tenha existido e foi tomando uma proporção divina, essa tese é muito mais plausível, do que Jesus nasceu como uma figura inventada, mas não muito bem inventada, que teve que ser divinizada posteriormente. Por que alguém inventaria como fundador da sua religião alguém que tem... que diz que é menor do que o pai, por exemplo, de que o pai sabe o dia do fim, mas... eu não sei, é uma figura humana demais. Pai, assim, porque me abandonaste? Isso, que tem fragilidades, né, que chora. Então não parece ser uma figura inventada. A gente teria que aplicar um rigor muito grande sobre essa figura, muito desproporcional ao que acontece na história antiga, e até na história medieval, para validar a veracidade histórica dele. Né? Navalha de Ockham. Princípio da parcimônia. Parcimoniosamente é mais fácil dizer que Jesus existiu, de fato, do que dizer que foi tudo inventado, que você requeria 14 passos a mais ali, né? Sim. Há quem hoje defenda uma teoria que, não academicamente, né, mas assim, circula na internet como uma espécie de conspiração, defendem que um autor específico escreveu todos os livros do Novo Testamento. Nossa. Meu Deus. Para inventar o cristianismo, para o cristianismo... Tipo Fernando Pessoa com heterônimos. É um super Fernando Pessoa. Nossa. Né? Porque é um Fernando Pessoas. Não, não meteu são vários. Ele tá fingindo que são vários, são Fernando Pessoas. E aí o cara inventou não só uma história de Jesus, mas ele inventou 4 evangelhos que são repletos de contradições em pontos específicos da narrativa. Se Jesus curou um ou duas pessoas na entrada da cidade, ou no final, ou quantos anjos eram na sepultura, quem que entrou exatamente na sepultura, quem entrou. Há muitas divergências dentro dos relatos dos evangelhos. Uma mesma pessoa inventar isso, e ainda inventar Paulo, e ainda inventar Pedro, com quem Paulo discorda, e falar que foi preciso uma reunião numa cidade tal, porque a discussão estava muito... a gente precisava chegar num termo comum. Como é que a coisa já nasce diversa? É o George Martin, cara. O Game of Thrones ali. Diverso, para depois, se é uma coisa criada, se a gente está nessa hipótese da invenção do cristianismo, como é que ele nasce tão diverso para depois se tornar mais... ganhar unanimidade, sei lá, no 4º século, com os concílios e com decisões já do período do cristianismo adotado como religião do império, né? Então, assim, realmente uma questão de plausibilidade. A gente pode imaginar que Jesus existiu de fato, historicamente? Não.
Assim como a gente não pode matar essa questão sobre nenhum personagem da antiguidade. Mesmo aqueles que a gente tem registros muito sólidos, a gente poderia dizer que foi inventado, que foi forjado. Marco Polo já é bem posterior, né? Marco Polo que viu de novo o dragão puxando carroça na China. Dragão, exatamente. Dragão, dá pra confiar muito no Marco Polo, viu? Marco Polo não é uma... Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que tá aparecendo aqui na tela.